Boa tarde a todos. Para quem está me ouvindo, meu nome é Robson, para quem não me conhece, eu sou o diretor responsável no CEPROSP e nós temos aqui trazido várias lives falando aí sobre essas últimas MPs, todo esse monte de novidade que a gente tem assistido aí ao longo dos dias. E a intenção aqui é a gente poder tirar as dúvidas de vocês, tirar o máximo de dúvidas que vocês tenham ainda, restado. A doutora Daniela já falou um pouco mais aqui sobre a 927, 936, um pouco mais de detalhe, e dessa vez ela está trazendo para vocês e quer falar sobre a posição do STF, né? Sobre as últimas MPs, 927 e 936. Então, nós vamos fazer nessa live, nós vamos manter o mesmo padrão da última, ou seja, vocês podem interagir, levantando a mão e fazendo perguntas, né? Ou podem escrever a pergunta direto no bate-papo, em que eu, na medida do possível, vou ler essas perguntas e vou formular para ela. E para aqueles que levantarem a mão, eu vou, então, pela ordem, eu vou, então, permitindo que vocês possam falar. O Salvatore está aqui levantando a mão, eu vou pedir para ele entrar aqui para dar um alô para a turma. O Salvatore é o nosso diretor também no CEPROSP, que eu quero dar saudação. Boa tarde, Salvatore. Eu vou colocar você aqui como palestrante para você fazer sua pergunta e falar com a gente, ok? Boa tarde, Salvatore. Está Boa ouvindo a tarde, gente? tudo bem? Tudo jóia, e Então, você? tudo. E mais uma live, mais um aprendizado com a doutora Daniela. Boa tarde, Salvatore, tudo bem? Bem, você, Daniela? Tudo, E graças a Deus, tudo bem também. espero que seja de bom proveito. Eu não sei se é oportuno, mas enfim, lá vai uma primeira pergunta aí para a gente aquecer os motores. Sim. Minha prima tem uma administração imobiliária e, obviamente, ela fez 50% de retirada assim, do trabalho, apresentou toda a papelada para o Ministério, apresentou também a papelada, apesar de não precisar, só como aviso ao sindicato responsável. E Sim. a inquietação agora é a seguinte: ela, inclusive, me ligou perguntando, eu falei, vou fazer a pergunta hoje à tarde para você. Qual é o prazo, e se já existe alguma experiência em que o seguro-desemprego libera os valores, Daniela? O pessoal Então, tem o que isso se estique por muito tempo. sim, a gente não tem um prazo específico para que essas providências sejam adotadas. As informações que eu tenho recebido é que, em alguns casos, com a apresentação da documentação, houve um retorno razoavelmente até que rápido, num período de 10, mais ou menos, dias. Mas, na verdade, já tem muita reclamação de que, às vezes, esses contratos não sobem, não estão registrados, é preciso renovar o procedimento, porque, por algum momento, não houve o envio dos documentos. Então, tudo ainda está muito instável, seu Salvatore. É uma situação de muito volume de documentos, né? E as informações que eu tenho recebido é que está instável. Então, o Marcelo até, boa tarde, Marcelo, que é com quem eu converso e tudo mais, ele coloca aqui uma informação, que o primeiro lote fechou hoje, deve ser pago em 1º de maio de 2020, né? Mas o que eu tinha de reclamações, e foram muitas, foi de instabilidade no sistema, e muitas vezes não era possível encaminhar a documentação, ou a documentação não era recebida de forma satisfatória. E isso realmente causou um atraso. Ok. Quer dizer, tem que se tomar um certo cuidado nisso, porque pode vir, vamos dizer, dentro do mês, do salário em si, mas pode atrasar até um pouco mais nessas trâmites de papeladas, né? Sim, com certeza, até por conta do volume, né, Isso. desse processamento. Ok. Então, ok, boa palestra, vamos em frente. Estou aqui aprendendo mais um pouco, doutora Daniela. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Salvatore. Até já. Até já. Bom, então quero aproveitar então, Robson, o gancho aí do seu Salvatore
e, na sua pessoa, agradecer ao CEPROSP pelo convite, pela oportunidade, pela iniciativa de estarmos aqui dividindo, né, compartilhando o que a gente tem estudado, essas muitas alterações, né, uma atrás da outra, a gente não teve tempo de se acostumar com uma, veio a outra, é mais ou menos assim, né? Daniele, eu acabei não te apresentando, né? A doutora Daniela Betteto, da Trevisioli, advogada trabalhista, está sempre aqui com a gente, colaborando, nos ajudando a tirar dúvidas dos nossos filiados, associados, e agora as nossas lives estão abertas para todas as empresas, para qualquer pessoa, né? Então, deve ter todo tipo de empresa participando com a gente aqui, a gente não está fazendo seleção, a intenção nossa é que a gente possa estar ajudando qualquer empresário, qualquer pessoa que estejam com dúvidas e a gente possa aqui estar esclarecendo. Então, quero te agradecer, Daniela. Pode iniciar a sua apresentação, fique à vontade. Eu vi que aqui no início uma pessoa havia levantado a mão, ela baixou, mas assim que você fizer uma parte da sua exposição, eu acho que aí as pessoas vão tendo dúvidas e a gente vai tentando interagir, então, da melhor forma possível, tá, pessoal? Então, vamos lá, doutora Daniela, fique à vontade. Vamos começar. Obrigada. Então, de novo, boa tarde a todos. Agradeço pela presença de todos. Nós já fizemos uma live aqui anterior às minhas, que foram apresentadas as principais características das duas medidas provisórias mais importantes e que trouxeram mais impactos aí nas relações entre empregados e empregadores. Então, a maioria já conhece, né, os detalhes tanto da medida provisória 927, que trouxe ali antecipação de férias, suspensão de FGTS, home office, entre outras medidas, e também a 936, que foi aquela mais polêmica, que trouxe as questões envolvendo a redução de jornada com salário e também a suspensão do contrato de trabalho mediante uma série de normas, né, de regras. Bom, para que eu não fique repetindo muito o que já foi dito e o que todo mundo já vem acompanhando, né, pela internet e tudo mais, o que eu quero falar um pouco com vocês hoje foi sobre a decisão do STF do último dia 17, na sexta-feira, onde houve o pronunciamento, né, do plenário em relação à liminar que havia sido concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, o que aconteceu, né, só para a gente contextualizar? No dia 17, houve o julgamento e, por maioria, a liminar foi derrubada, entendendo que havia nesse julgamento do plenário, no entendimento majoritário, foi de que a medida provisória 936, ela é constitucional na medida em que ela autoriza a realização de suspensão e redução de jornada com salário mediante acordo individual. Então, o que muda com essa posição do STF? O que muda é a questão da segurança jurídica, que é o que a gente tem falado tanto, né? E o que é, na verdade, essa segurança jurídica? Essa segurança jurídica é a certeza que nós, que somos os destinatários dessas regras, temos de que tudo aquilo que for realizado sob o império, sob a incidência dessas regras, serão reconhecidos, serão considerados válidos, pelo menos durante aquele tempo em que a norma perdurar. Então, com a decisão do Supremo hoje, o que mudou é que, desde que observados exatamente, estritamente, os requisitos da MP 936, pelo menos por esse prazo de 120 dias, que é o tempo que vai permanecer aí em vigor a medida provisória, nós, que somos os destinatários da norma, temos segurança de que aquilo que eu pactuei, nos termos da medida, será entendido como válido, vai produzir efeitos, afastando a decisão anterior do ministro Lewandowski, que trazia um outro entendimento e condicionava, inclusive, a eficácia plena desses acordos que foram negociados de forma individual, a validação pelo sindicato. Então, o contexto é esse. O que a gente pode dizer? Que o que o julgamento do dia 17 fez mudar
foi no que tange a segurança jurídica, de trazer segurança jurídica para aquele que aplica os termos da medida provisória. Não só para quem aplica, traz segurança jurídica para o empregador que vai promover a alteração, para o governo que vai pagar o benefício e para o empregado que vai receber, sem que posteriormente estivesse no meio de uma discussão de inconstitucionalidade que pudesse levar até uma futura menção a uma devolução de valor recebido. Então, o objetivo desse julgamento, que a gente entende, é que trouxe segurança jurídica. Bom, sob o ponto de vista da segurança jurídica, é claro que a gente tem entendimento para todos os lados, né, Robson? E aqui, tudo que eu digo aqui é fruto do estudo que eu fiz no escritório, nós temos uma equipe que faz esse trabalho, mas tem entendimento para todo lado, né? Tem muitos professores, advogados e juízes que ainda entendem pela inconstitucionalidade da medida. Então, o que eu digo aqui é com base naquilo que eu estudei a partir do acompanhamento de todas essas medidas e mudanças, né? E pode ser que por aí vocês encontrem outros entendimentos, mas o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje estamos em uma época diferente, que justifica a adoção dessas medidas extraordinárias, que por um lapso temporal aí, acabou afastando aquela proteção total, a irredutibilidade do salário do trabalhador, em prestígio ao quê? A manutenção do emprego e da renda. Então, o nosso cenário é esse. Trabalhamos com medidas excepcionais, que, a meu ver, tem a constitucionalidade, especialmente a 936, garantida por esses 120 dias de tramitação, que é o período possível, cujo objetivo é muito maior do que simplesmente preservar o salário. O objetivo é preservar o próprio emprego. E aí eu entro naquela discussão de que agora a gente está diante de uma fase que o direito ele é avaliado de acordo com números, de acordo com o contexto e de acordo com a garantia social de que a gente não se perca num caos e atinja aí um absurdo número de 40 milhões de desempregados. Tá? A gente já sabe, pelos estudos que foram feitos, se não estiver enganada pela FGV, que já faz inclusive um estudo bem assim, até que é bem controlado, de que se a gente não tivesse adoção dessas medidas, a gente chegaria facilmente em 40 milhões de desempregados, e mesmo com essas medidas, é possível que a gente alcance aí 25 milhões, né, que é o dobro do que a gente vivenciava antes da pandemia, que girava em torno de 12 a 13 milhões de desempregados. Então, a meu ver, a validade, a constitucionalidade dessas medidas está garantida pela decisão de sexta-feira do Supremo e ela pode ser aplicada, deve ser aplicada, observando passo a passo do que estiver escrito ali, os prazos de informação ao Ministério da Economia dos acordos firmados, a informação aos sindicatos dos trabalhadores do acordo firmado, observados os percentuais e tudo mais, mas pode ser aplicada, deve ser aplicada com o objetivo sempre de se garantir postos de trabalho. Bom, o que eu queria dizer para vocês? Existem muitas perguntas que eu recebo sempre, que são aquelas mais assim palpitantes relativas à MP, mas eu gostaria de sugerir até que vocês começassem perguntando para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês. E ali pelo meio, se eu encontrar um gancho para colocar as questões que eventualmente não tenham sido levantadas e que levam a esse debate, eu farei isso também. Daniela, então eu tenho uma pergunta que chegou aqui pela Josiane no bate-papo. Ela diz que pretende iniciar a redução salarial a partir do dia 1º de junho. Então, devemos comunicar ao Ministério da Economia dia 21 de maio, certo? E como a redução será a partir de 1º de junho, os colaboradores devem receber a parcela do seguro-desemprego na conta salário, né, deles até dia 30 de junho? É isso que você tem? Na verdade, assim, deixa eu até... o empregado, como que começa esse prazo? Primeiramente, o empregador, ele deve veja, tanto para suspensão quanto para redução, elas não são impostas pelo empregador.
Elas são feitas mediante um acordo que é apresentado ao empregado e com o qual ele pode ou não concordar. Então, o que a medida fala? Primeiro prazo, eu tenho que encaminhar isso ao empregado com pelo menos 2 dias corridos de antecedência ao início dessa medida. Então, eu vou encaminhar uma proposta de acordo ao empregado e, além disso, se ele aceitando essa proposta, eu formalizo colocando, olha, vai ser uma redução, por exemplo, de 50%, de 70%, o salário que era tanto, então eu formalizo a proposta. Encaminho isso para o empregado. Se o empregado concordar, assinou, eu recebo isso de volta e aí a medida provisória fala em acordo escrito. Portanto, a gente entende que tem que ser um documento assinado, porque vai ser encaminhado posteriormente ao Ministério da Economia e ao sindicato. Eu encaminho e aí começam os prazos, 10 dias para que eu informe, eu empregador informe o Ministério da Economia e 10 dias para que eu empregador informe de ciência ao sindicato. E aí, de acordo com a faixa salarial e o percentual de redução, a gente tem aquela hipótese que ou o sindicato é apenas comunicado ou o sindicato abre a negociação, tá? Então, são esses os prazos. A partir do momento em que eu informei o Ministério da Economia e o sindicato, a tramitação ela é distinta. Eu vou ter uma tramitação que depende totalmente do procedimento interno do Ministério da Economia para que libere este pagamento e uma outra negociação com o sindicato. Mas a partir do momento em que eu encaminho para o Ministério da Economia e dou ciência ao sindicato dentro do prazo de 10 dias, o acordo está valendo. Foi assinado entre nós, está valendo e deve ser cumprido. O prazo para recebimento, a gente teve aí uma informação que seria feito o primeiro lote de pagamento, então vai depender da tramitação interna dentro do Ministério da Economia, tá? O que é importante, quando chegar, depois que você faz as comunicações, depois que encaminha o acordo e chega na data de pagamento, o ideal é que o empregado, para não sofrer perda, já tenha recebido esse valor do governo, esse que é o cenário ideal. Mas, em regra, os prazos eles são de acordo com a tramitação interna do Ministério da Economia, que vai disponibilizar esse dinheiro diretamente ao trabalhador. Perfeito. Eu estou com uma pergunta aqui do Humberto, mas eu não consegui entender bem a colocação dele. Eu vou fazer essa pergunta para você ver se você entende, senão a gente coloca ele para falar com você direto, tá bom? Humberto diz o seguinte: em uma situação de redução de jornada de trabalho, onde eu faço a compensação diariamente, essa compensação que eu não entendi, como fica o procedimento para a compensação no caso de feriados como o do dia 1º de maio? Se a redução, porque uma coisa é a redução, uma coisa é o banco de horas, será que não está confundindo? Porque na verdade assim, quando eu pactuo com o meu empregado a redução da jornada, começa ali uma vida nova de redução de jornada. Ou seja, a jornada passou a ser 50% menor, isso justifica que eu reduza em 50%, isso é uma situação. O que tiver que ser adotado em relação a acordos é uma outra situação. Então, por exemplo, a medida provisória 927, ela trouxe a possibilidade de antecipação de feriados e de negociação dos feriados religiosos. Então, isso é uma outra providência que vai seguir ou aquilo que já estava vindo aplicado de acordo com a convenção coletiva ou acordo coletivo que tenha. Ou então, se você quiser montar, por exemplo, como existe uma regra própria de banco de horas para este período da pandemia, pode ser feita uma negociação à parte, já que esse período de compensação aí do banco de horas da pandemia é diferenciado daquilo que está previsto na legislação e também em acordos coletivos. Mas eu acho que justamente a dúvida dele é nesse tipo de situação, né? Porque se ele reduz a jornada, você tem feriado no meio do caminho. A redução, ele está falando, uma redução em que, de repente, ele seja de 8 para 6 horas, né? Como se então ficasse essa pendência. Um dia está valendo, então, 6 horas, se ele fez a redução salarial para esse período, né? Sim. Então, talvez ele esteja preocupado com esse tipo de situação, que realmente pode causar dúvidas, né? Dúvida, sim. E a Josiane, ela agradeceu aqui a sua resposta, né?
sei se ficou esclarecido. E ela fez uma segunda pergunta dizendo, uma vez que essas pessoas estão todas elas em home office, se a assinatura pode ser eletrônica. Sim, pode, né, ser eletrônica. E seria, então, via e-mail? Qual seria a melhor forma de se fazer, então? Então, o que acontece? De se formalizar esses acordos, porque está tudo em casa, né? Qual é a melhor forma que você acha segura? Bom, o que acontece? Eu tive uma situação essa semana que era justamente isso. A empresa fez o acordo, negociou, mas depois, quando foi lançar o acordo lá no sistema do Ministério da Economia, me parece que o trâmite, porque eu não faço essa parte contábil, mas a informação que eu obtive era que era preciso o acordo assinado. Então, assim, como a medida provisória é muito assim, né, de uma forma, fala em acordo escrito e não expresso, que é o que vinha antes, que autorizava envio por e-mail e tudo mais, qual que é o mundo ideal? Eu envio a proposta, depois eu envio a minuta, o empregado imprime, assina e devolve pelo computador. Porque, segundo essa informação que eu obtive de uma contabilidade, lá na frente eles não conseguiam juntar o acordo que não tivesse assinatura. Ou que fosse uma minuta com assinatura em branco, acompanhada de um aceite no e-mail. Então, a não ser que a empresa, por exemplo, ela trabalhe com a assinatura digital e tudo mais, mas aí o empregado tem que assinar. Então, esse impasse que está havendo, eu tive agora com uma empresa que me posicionou e aí, nesse caso, teve que encaminhar o acordo ao Ministério da Economia assinado. Então é melhor escanear. Então, aí escaneou, tirou foto e mandou em PDF, ou escaneou, mas alguém, num certo momento, teve que fazer essa impressão para poder assinar se a pessoa não tem assinatura digital. Então, só assinatura por e-mail não seria então tão interessante, né? Seria importante a pessoa receber o documento, Isso. imprimir de alguma forma, ou transcrever isso de próprio punho, se não tiver como imprimir, né? Isso. Por enquanto, Transcreve, assina. Poderia é, ser assim também ou não? Porque existem todo também tipo de poderia. dificuldade, né? Sim, porque de algum modo a gente, como a lei fala em acordo escrito e não expresso como vinha na disposição anterior, então de algum modo a gente tem que obter essa assinatura. O que para mim é uma falta de razoabilidade nesse período que está todo mundo em casa, né? Então a gente deveria contribuir para que isso fosse um facilitador. Mas, por cautela, por segurança, o ideal é que fosse assim mesmo, ou pela foto, ou pelo PDF enviado por e-mail, porque a gente vai ter que apresentar isso tanto para o sindicato, para ele saber que o empregado concordou, como no Ministério da Economia. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui da Marina, que ela certamente essa pergunta deve ser a dúvida de outras pessoas, né? Por exemplo, ela está falando assim: podemos lançar uma rubrica de redução e manter o salário contratual inalterado? Eu creio que isso já é uma situação que muita gente tem perguntado, né? Seria um evento de desconto se o funcionário tem dia de férias no mês? Seria um evento de desconto se o funcionário tem dias de férias no mês, mas podemos fazer redução? Eu não Essa entendi. pergunta. Peraí, vamos lá. Bom, é assim, para eu fazer a redução, vamos ver se eu entendi, que eu acho que é a última, vamos ver se eu... Essa última parte aqui, que acho que É, ficou um pouquinho confuso, mas o que eu entendi é que se o funcionário tem dias de férias no mês, podemos fazer essa redução no mesmo mês em que eu fiz a redução do valor, que as pessoas estão confundindo redução de valor com alteração do salário. Na verdade, é somente proporcional, né? Se a pessoa reduz a jornada de 6 para 8, na verdade o pagamento será menor porque a quantidade de horas será menor, mas o exato, salário continua sendo o mesmo. isso. A pessoa pergunta se no mês em que ela está de férias, se também é proporcional a essa redução. É Tá, isso que ela está fazendo aqui. A pergunta dela deve ser nesse sentido. tá. Se não for, Marina, fique à vontade. Se você quiser falar diretamente com a doutora Daniela para refazer sua pergunta, fique à vontade, tá? A gente coloca você aqui para a gente conversar. Tá, então vamos lá. Olha,
A redução, como o Robson está dizendo aí, na verdade, o que a gente está reduzindo aqui é a jornada, e aí eu estou mantendo o valor hora proporcional do salário. Para que você faça isso de uma forma segura, é preciso que o acordo de redução de jornada e salário traga essa possibilidade e que eu formalmente já tenha a mudança da jornada a partir da assinatura. Então, não dá para você fazer uma rubrica, ou então você tem que formalizar realmente essa situação por um acordo, que é justamente esse documento que a gente vai encaminhar para o Ministério da Economia e para o sindicato. Se você for conceder, se você concedeu as férias no período anterior, e ele já estava lá em férias e entrou a MP 936, veja, aquilo que você combinou anterior, você tem que cumprir do modo como foi combinado com ele. Então, se ele saiu de férias sob a égide de um valor integral de salário, é aquilo que ele vai receber, porque isso foi combinado com ele. Colocou de férias, pela MP 927, posso fazer o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente e prorrogar o 1/3 ali para o 13º, tá? Isso tem controvérsia, mas o que a MP 927 fala é isso. Agora, a partir do momento que nesses 120 dias eu estou modificando o salário, a jornada e, consequentemente, o salário, a meu ver, o que você praticar dentro desse novo salário vai obedecer isso que foi estabelecido entre as partes. Esse é o meu entendimento. Existem entendimentos de que a gente tem que preservar o direito adquirido, mas numa situação como estamos hoje, em que tudo é feito para assegurar posto de trabalho e diminuir encargo, a meu ver, aquilo que for concedido durante a vigência da 936 e de um acordo formal de redução, segue a regra do novo ajuste de jornada e salário. E nesse sentido, aqui tem uma outra pergunta também da Mônica, em que ela diz o seguinte: eu já tenho um acordo coletivo, assinei um acordo coletivo e aditivo de contrato, com redução de 25% da jornada e, né, concomitante o salário, com vigência do dia 1º de abril até 30 de junho, a vigência. Caso eu tenha que desligar alguém nesse interim, nesse período, o que eu tenho que pagar como indenização? Tá. Bom, o que acontece, de acordo a própria medida provisória, deixa eu até ver se eu compartilho aqui com você, se eu tenho para poder compartilhar. Ele estabelece os percentuais de indenização. Então, se não for cumprido eventualmente esse período, haveria aqui os percentuais de indenização. Vamos ver só se eu consigo trazer a medida. Aí fica até mais fácil de olhar direito nela, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. O que a medida fala, tá? Que a dispensa sem justa causa, que ocorrer durante o período da garantia provisória no emprego, né, que é do momento em que eu faço a redução ou a suspensão e até o mesmo período após o término, a indenização, haverá o cabimento de uma indenização ao trabalhador, além das demais verbas, no seguinte valor. E aí ele te dá uma série de... Deixa eu ver se eu compartilho essa tela com vocês, para vocês verem onde que está isso. Não sei se dá para enxergar aqui, Robson. Tem os detalhes nessa sua apresentação? A gente pode disponibilizar depois, então. Tá bem. Daniela, então, como que funciona? Tá. Aí você fica mais fácil. Se quiser só falar o que está escrito aí, já está ótimo, porque aí depois a gente disponibiliza o material para todos os participantes. Tá bom. Então, só para saber, na verdade, se houver realmente essa situação de dispensa, a indenização será de 50% do salário,
que o empregado teria direito, no período de estabilidade, para uma situação de redução superior a 25% e inferior ou igual a 50%, tá? 75% num caso de redução de jornada de trabalho e de salário superior a 50% e inferior a 70%. E, por fim, na terceira faixa de indenização, eu teria 100% de indenização no valor equivalente àquilo que o empregado teria direito de receber numa situação de que houve a redução de jornada e de salário em percentual superior aos 70%. Saiu. Tinha entrado, mas saiu. A tela, Então, tudo bem. tá, mas depois eu posso encaminhar. Então, é devido a uma indenização que vai ser calculada apenas no caso de dispensa sem justa causa, ela vai ser calculada de acordo com o salário que o empregado teria direito, por exemplo, no período de estabilidade. E lembrando que o período de estabilidade é aquele que você ajustou com ele, tá? Com o trabalhador. E aí ela vai observar percentuais de acordo com aquilo que foi ajustado de redução. 25%, 50% ou 75%. Começando em 50% do salário. Agora, eu quero só fazer um comentário aqui, aproveitando que a gente entrou nessa questão e tudo mais, é assim. Lembrando que a gente tem os seguintes prazos. Para suspensão do contrato, 60 dias, observados no máximo 2 períodos de 30 cada, certo? E 90 dias para o caso de redução, período máximo também. O governo estabeleceu tanto esses percentuais de 25, 50 e 70, como esses prazos de 30, 60 e 90 dias, porque ele não tem condição de calcular o benefício em frações diversas. Então, por exemplo, se eu estou ajustando uma redução ou uma suspensão, o mais seguro para evitar qualquer tipo de burocracia, o correto é que eu faça tudo observando exatamente, ou esse prazo de 30, ou prazo de 60, ou no máximo 90, e que como há a possibilidade de prorrogação, como no caso da suspensão, né, em 2 períodos de 30, então que eu faça pelo mínimo, mas pelo mínimo cheio, evitando esse tipo de fracionamento, porque não é correto. Mesma coisa, se eu precisar fazer a rescisão do contrato, que não for por justa causa, que eu já sei que vai incidir uma indenização, observem sempre o cumprimento de um período, de pelo menos o período cheio, e nunca coloquem esse período muito longe, porque a gente não sabe se vai conseguir cumprir. Era só isso que eu queria incluir aí no esclarecimento. Daniela, nesse sentido, inclusive com relação aos percentuais, então, né, deixar com que eles sejam conforme esteja na MP, para evitar que haja problema, inclusive no complemento, certo? Exatamente. E lembrando que o percentual, esses percentuais, foram fixados. E a MP diz que eu só posso alterar isso se for por negociação coletiva. Então, a minha orientação, como tudo está muito demorado, os procedimentos estão muito atrasados, é que se observe estritamente o que já está previsto, para a gente trabalhar com a regra. Que com a regra eu acredito que o procedimento seja mais simples para todo mundo, tanto para quem vai receber, quanto para quem vai pagar e para quem tem que disponibilizar a informação. Porque eu também acho que na hora que você comunicar ao Ministério da Economia de que você fez um acordo coletivo em que você fechou, por exemplo, 15% de redução, isso poderá, então, causar um certo desencontro de informação na hora de pagar, é isso? Do seguro? Sim, em forma de cálculo, eu acho que eu percebo que tem muita gente dizendo, olha, observe os prazos exatos, os números inteiros conforme a medida traz, aplique estritamente o que está previsto ali, porque vai ser muito difícil a gente entender que o governo tem condição de calcular outras frações, outros percentuais, né? Em um prazo tão pequeno, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta sobre a redução em que a Roberta está querendo saber se é possível você reduzir o valor do vale-refeição, alimentação proporcional à redução? O que você acha? Então, na verdade, assim, a medida provisória, ela estabelece que os benefícios, eles devem ser integralmente garantidos. Então, muitas vezes em que me pediram para que eu me posicionasse sobre isso, a minha posição, que também é
trazer segurança, né, para a empresa, eu entendo assim, vale transporte, a gente já entendeu que quem não trabalha, se não há esse deslocamento, ou se estiver em home office, não precisa ser pago, porque não houve a despesa do deslocamento. Vale alimentação e vale refeição, a gente tem que olhar o que está previsto na convenção coletiva. Por quê? Porque existem convenções coletivas, por exemplo, que com relação ao vale refeição, ele estabelece por dias trabalhados, ou então por horas mínimas de trabalho, já vi também desse jeito. E aí, uma eventual redução desses benefícios não pode esbarrar naquilo que está previsto na convenção que já vinha sendo aplicada, especialmente porque a medida provisória diz que os benefícios devam ser mantidos. Isso é uma situação. Então, o que eu já presenciei? Algumas empresas em situação muito complicadas começaram com realmente tirar o vale transporte, porque já estava todo mundo sem ter essa despesa de deslocamento. E quanto aos demais, por meio de negociação coletiva, negociou valores que estavam na convenção coletiva vigente. E aí aquilo foi pactuado apenas pelo prazo das medidas excepcionais. Mas, em regra, os benefícios devem ser integralmente mantidos. Nesse sentido, Daniela, eu vou fazer uma pergunta aqui já, até conhecendo a convenção coletiva, por exemplo, do sindicato das empresas, dos empregados de TI, né? Do SINDPD-SP. Lá ele deixa claro que o benefício de vale-refeição ele é proporcional à jornada, né, de 8 horas. Lá está escrito que é um valor de 18,60, se eu não me engano, uma jornada de 8 horas. Nesse caso, se eu reduzir para 6, eu vou pagar proporcional a 6. Sim, aí eu posso apresentar... Não tem problema. Sim, mas aí o que eu faço? Como esse benefício está previsto na convenção e existe essa regra de proporcionalidade, entendo que por segurança isso possa ser encaminhado, inclusive informando ao sindicato, né? Se for para chamar negociação coletiva, que são aqueles empregados que são naquela faixa acima de 3 salários e abaixo do dobro do limite da Previdência, tem que negociar de qualquer modo. Tem que chamar para negociação de qualquer modo. E aí já inclui a negociação do benefício. Mas se a convenção coletiva para os demais trabalhadores, onde basta a comunicação, ela já tem esse critério da proporcionalidade, aí sim eu acho que pode ser aplicado com mais segurança. Para quem dá o vale alimentação, aí eu já acho mais difícil tirar. Vale alimentação, tem alguns que concedem o VR, o VA, né? Então, o VA eu entendo que já seja mais complicado de tirar, de excluir. Mas aí, se houver a proporcionalidade no VR, pode ser negociada. Tá. Tem uma pergunta aqui interessante. A Paula, ela faz uma pergunta que é a seguinte. Gostaria de confirmar sobre a decisão do STF. Ela coloca assim. Ficou determinado que só devemos dar ciência ao sindicato os acordos. Ou o sindicato pode intervir. Na verdade, o que eu estou entendendo a pergunta dela é que, será que o sindicato poderá intervir em qualquer situação, tendo em vista lá o que foi colocado pelo STF lá no início, ou ele só pode intervir naqueles acordos em que corresponde àquela faixa da obrigação de celebrar acordo? Né? Então, a dúvida dela acho que é nesse sentido, porque eu estou entendendo que aqui eu acho que ela está passando por situação do tipo, o sindicato está querendo intervir, inclusive nos meus acordos individuais, em que pese, então não teria que ter necessidade da intervenção do sindicato, ou seja, ela está pedindo apenas a ciência, está pedindo apenas para encaminhar para a ciência do sindicato. Sim. Ou ele pode fazer essa intervenção? Eu estou entendendo que não, tá? Que não. Veja, o que o STF veio e disse? Olha, então ficou valendo a MP 936. 25% de redução não importa a faixa salarial. Eu aplico por acordo individual e comunico o sindicato, certo? Para quem recebe menos de 3 salários e mais do dobro do teto da Previdência, os 12.210, e tenha diploma superior, posso negociar por acordo individual e comunico o sindicato, dou ciência ao sindicato. Essa é a redação da MP 936. Para aqueles que estão nessa faixa,
ou seja, mais de 3 salários e menos do dobro do teto da Previdência, aí eu preciso da negociação. Então, eu informo o sindicato e peço que ele se manifeste ou expressamente iniciando uma negociação coletiva, concordando ou fazendo uma outra proposta. Mas aí é só nessa situação em que o sindicato intervém e chama a negociação. Para as demais situações, a MP é clara que basta assim a ciência. Aí vem aquela máxima, né? E as empresas que precisam, né, querem negociar, o sindicato demora para responder, ou se responde querendo fazer algum tipo de negociação que fuja ao estado de calamidade, por exemplo, querendo falar sobre outras verbas, sobre outros assuntos, e acaba criando um embaraço e acaba, por fim, demorando tanto para responder que dá a impressão de que eles não querem fazer acordo. Nesse sentido, o que você recomenda para essa faixa específica que eu sou obrigado a negociar e eu estou tendo essa dificuldade? Já consegui falar com as duas partes, né? Aqueles menos de 2 salários, né? 3, né? Menos que 3, e aqueles acima de o dobro da Previdência. Eu já resolvi, mas ainda tem um grupo grande, porque sei que muitas empresas têm bastante gente nessa faixa de Principalmente no obrigação. nosso mercado de tecnologia, principalmente no nosso mercado, tem muita gente que está nessa faixa, né? Veja, o que acontece, a MP fala que é obrigatório, mas é proibido que eu exija, numa situação como essa, a adesão à empresa de descontos, de pagamentos que não estavam em vigor. O sindicato não pode fazer isso. O sindicato dos profissionais não pode agir desse modo. Então, o que eu adoto? Eu faço assim, quando eu dou ciência para o sindicato para que ele inicie na convenção coletiva e o retorno é com alguma exigência que eu entendo que é conduta antissindical, por exemplo, condicionando a um pagamento, aceitação de descontos e tudo mais, eu me posiciono também por escrito, no sentido de que a prática é antissindical, que a empresa não está obrigada, nos termos da lei, da súmula e do que foi até decidido pelo STF, em aderir àquele tipo de proposta. E, inclusive, para que a proposta seja, então, ajustada nos exatos termos da Lei 936, permitindo, assim, a negociação coletiva. A partir do momento em que essa negociação coletiva toma por base aquilo que eu não posso exigir, aquilo que é vedado pela lei, a meu ver, houve a negativa expressa por parte do sindicato. E eu, como empresa, se meu intuito é preservar o posto de trabalho, o trabalhador está ciente e concordou, contrariando a posição do seu sindicato profissional, a meu ver, tem que seguir com um acordo individual, da forma como foi feito, observado o prazo de informação do Ministério da Economia. Que tudo isso vai ser discutido, provavelmente, em reclamação trabalhista. E se isso de fato acontecer, a mim, empregador, o que cabe? Cabe demonstrar que eu fiz o passo a passo do que estava previsto na medida, mas a negociação esbarrou por exigências que não têm respaldo em lei do sindicato profissional. Esse histórico cabe a mim demonstrar numa eventual reclamação trabalhista. E eu entendo que se eu conseguir trazer este histórico com o meu propósito real de manter a pessoa e firmar um acordo que está nos exatos limites da MP, então eu entendo que há uma grande chance daquilo que foi negociado individualmente ser pactuado. Outra situação, vamos supor então que isso se repita com um número maior de trabalhadores, não estou falando mais de um, estou falando de um grupo de trabalhadores que precisariam submeter à negociação do sindicato, com a intermediação do sindicato, e o sindicato não concorda, ou se nega porque eles não são filiados. Já vi acontecer relatos de que não dariam essa assistência a quem não é filiado. Aí, o que nos resta, então, que eu já até debati algumas vezes com o Robson, buscar o apoio no sindicato patronal e, eventualmente, constituir uma comissão de empregados que insista junto ao seu sindicato de categoria para a negociação. E por quê? Porque lá nos termos do voto,
do Marco Aurélio, quando ele analisa a MP 927, ele diz: é legítimo que o próprio trabalhador defenda a sua fonte de sustento. E se a gente parte de uma negociação com premissas claras, premissas transparentes, eu entendo que pode haver essa negociação e que tudo isso tem que ser demonstrado para o judiciário numa eventual discussão trabalhista. Eu até recebi algumas ligações de empresas que estavam passando por esse tipo de dificuldade ainda na época da decisão sem passar em julgado do STF, do Lewandowski, onde a gente ainda não tinha certeza o que seria julgado. Então, o que eu orientei às empresas? Olha só, independente do que está acontecendo, independente do empregado que ganha 1 ou 2 salários mínimos ou que ganha mais que 12 mil, e aqueles que estão nessa faixa que você tem a obrigação de fazer acordo, a minha sugestão é: faça o acordo individual para todos eles, todos, sem distinção. Obtenha a resposta de todos eles, esse de acordo, e ainda orientei. Deixe claro que na resposta desse acordo, o empregado diga: declaro que li, entendi e estou de acordo, né? E responda isso assinando. Guarda tudo isso, procure escanear toda essa documentação assinada. Se a pessoa não tiver como imprimir, eu falei, peça para que eles façam de próprio punho, portanto, um texto mais simples é sempre mais adequado, né, nesse momento de correria, né? Devolva tudo isso, né, pegue tudo isso, guarde, aí submeta ao sindicato, né, independente de qualquer situação. Se ele não responder, você pelo menos está procurando, você está demonstrando a boa vontade de envolver o sindicato em todas essas decisões. Isso vai te dar respaldo lá na frente. Sim. Então, o que você está dizendo vai de encontro com algumas orientações que eu passei, como segurança maior e jurídica para a empresa. É o que eu estou entendendo. A outra pergunta que chegou aqui, que eu quero já formular para você, Daniela, é o seguinte: as pessoas estão com dúvidas se eu posso fazer esse acordo individual com 10 pessoas. Por exemplo, eu tenho uma empresa, né, pegar o exemplo que colocou aqui na pergunta, com 70 empregados. E nem todos os departamentos eu tenho necessidade de fazer redução. Ou hora por uma situação de contrato, ou uma hora por situação de um projeto que é específico, e aquele projeto pode estar me trazendo algum tipo de prejuízo. Portanto, eu não preciso colocar a empresa inteira em uma situação de suspensão ou redução salarial. Como é que você vê essa situação de eu pegar, então, eu tenho 100 empregados, 70 empregados, mas eu quero fazer o trabalho de suspensão para 10 e preciso fazer a redução para apenas 4. Você vê algum problema nisso ou não? Olha, qualquer medida que eu promova entre os empregados, ela tem ali o limite da isonomia, do tratamento igualitário para quem é igual, né? Que a gente fala assim, a grosso modo. O que eu não posso é, por exemplo, dentro de um mesmo setor, com mesmas atividades, aleatoriamente eu escolho 2 e aplico ali redução de 50%, e mais um outro que só aquele tem 70% de redução. Isso eu não posso fazer. Eu entendo e tenho feito negociações por setores que ficaram sem demanda, por profissionais de projeto e o projeto foi suspenso. Por quê? Porque eles têm uma condição diferenciada que justifica que eu aplique essa medida a esses de forma específica. Então, minha orientação, nunca adote as medidas, por exemplo, em percentuais diferentes para os trabalhadores, entendo que tem que haver que tem que ser linear, aplicar de uma mesma forma para eles, mas quando você for definir quem serão esses trabalhadores, faça ou por setor, ou por equipes que tiveram contratos, por exemplo, suspensos, projetos suspensos, porque eu tenho como justificar a aplicação da medida para esses específicos, garantindo o posto de trabalho deles. O que não dá para fazer é, entre trabalhadores em situações, condições absolutamente iguais, eu escolho um que vai ter uma redução de 25%, um de 70%, o outro eu suspendo, o outro eu reduzo. Isso que não dá para fazer. Então, eu tenho que observar esse tratamento igualitário e separar aqueles que estão em situações diferenciadas para não esbarrar no princípio da isonomia. Perfeito. Eu acho que ficou bem respondido aqui, tá? Perfeito. Eu acho que documentar tudo isso, Sim. formar aquela comissão para que você possa estar discutindo o assunto
e documentar isso tudo, obter a assinatura das pessoas que estão participando. Acho que todo tipo de evidências que as empresas puderem guardar deste período, acho que é válido, né, para Com certeza. se Principalmente a proteger. evidência, exato, e como você disse, principalmente a evidência, o histórico da tentativa de negociação. Essa parte, e também tem um outro lado, né, Robson? Também tenho me deparado com sindicatos muito bons. Também tenho encontrado isso, né? E em alguns casos que eu estou participando, e aí eu que faço essa negociação, que faço essa intermediação, em algumas situações a gente conseguiu estabelecer grupos que, por uma situação específica, devessem entrar nas primeiras medidas. Então, a gente conseguiu negociar, inclusive com o sindicato, de que modo essas medidas seriam aplicadas, ainda que, num certo momento, todos sejam atingidos, mas separando por grupos. Então, quando a gente tem esse retorno do sindicato, que a negociação é viável, até na negociação pode ser feita essa diferenciação, evitando a violação do princípio da isonomia. Maravilha. Bom, o nosso governador Dória, ele está anunciando aí que a partir do dia 11 as pessoas vão começar a poder voltar a trabalhar, né? Ou pelo menos ele vai aí, ele ainda não hoje à tarde que vai ser o pronunciamento dos detalhes, né? Sim. Às 18 horas, é isso? E serão algumas atividades que ele ainda vai definir, né? Dentro dessa pergunta, já tem uma pessoa aqui perguntando, as pessoas já poderiam voltar a trabalhar nos seus escritórios dia 11? Como é que você vê isso? Você está sabendo de alguma informação aí de bastidores? O que eu Porque vi... ainda não passaram os detalhes disso, né? Quem vai voltar, quem não vai, né? Eu confesso que eu ainda não... Se houve alguma publicação, eu ainda não acompanhei, eu estou mais envolvida com essa parte das medidas e das questões das duas medidas. Mas, assim, a partir do momento em que se houver realmente essa liberação, provavelmente ela virá com uma restrição de horários de atividade, acredito que venha, porque é o que vinha sendo dito por ele, né? Se admitisse aí uma flexibilização, que isso viria com limites, mas se realmente for liberado realmente a retomada das atividades, então que seja observado os limites impostos pelo governador, já que governadores e prefeitos, de acordo com o STF, podem estabelecer essas regras. Por exemplo, e a empresa que estabeleceu que a redução da pessoa, para aquela pessoa, seria de 60 dias e eu volto a trabalhar e essa redução de repente já não fosse necessária. Como é que você vê essa situação? Eu comunico que terminou e aí não vai ficar mais aquele mês cheio, né? Por exemplo, aí fica 45 dias, fica 50. Como é que nesse caso você vê a situação? Porque eu creio que inevitavelmente poderia acontecer situações do tipo, né? Eu celebrei lá um acordo de redução por 90 dias, né? Por segurança, coloquei 90 dias todo mundo e fiz uma redução de 50%. Olha que loucura, né? Mas é porque meu caixa já está batendo, né, batendo 80, já está, né? E, por exemplo, de repente anuncia uma nova vacina na Alemanha, porque quinta-feira, hoje, né, inclusive, vai ser testada em humanos, né? Essa nova vacina. E aí, de repente, essa vacina já tem 7 bilhões para vacinar todo mundo. Já pensou? Em 30 dias tem 7 bilhões, né? De possibilidade de vacinar aí todo mundo, né? Ou seja, maravilha seria, né? Mas imagina que numa situação dessa, todo mundo então retorna ao trabalho porque há um conforto e eu estou com os 90 dias, então, já com esse acordo e já começo a reativar minhas atividades e eu já tenho caixa. Portanto, os 90 não seriam mais necessários. Sim. O que você acha que vai acontecer nessa situação? Porque muitas pessoas vão ficar com essa dúvida. Eu posso cancelar? E aí, como é que fica o complemento daquele empregado que não aconteceu ou está para acontecer? Vai ser um pouco desesperador, não? Vai ser totalmente desesperador. Por quê? Porque é o que a gente estava falando. Os percentuais, todos eles estão previstos em situações de 30, 60 e 90. Seguindo esses números fechados. O que acontece? Você pode estabelecer com o trabalhador que, se houver o restabelecimento de atividades, a retomada da normalidade da situação,
ele deve voltar assim que for comunicado e deve reassumir o posto. Agora, nada explica com relação a essa quebra. Então, vamos supor que ele ficou 23 dias apenas num regime de redução de salário. Ou então, melhor, então, por exemplo, se bem que na questão dos dias, deixa eu até olhar aqui. Deixa eu ver. Tem uma questão que tem que observar pelo menos... não, para a questão dos 25% é pelo menos os 25% que tem que ser observado. Mas não existe eu já tentei encontrar aqui, não achei a solução para quando eu quebro esses períodos de 30, 60 e 90. Eu fiz essa pergunta proposital pelo seguinte, nós temos uma pergunta aqui da Roberta, que ela diz assim, é possível fazer uma redução de 25% por 60 dias e depois uma redução de 50% por 30%? Agora, independente de ser essa proporção que ela colocou aqui, essa pergunta, eu entendo que sim, acho que é importante que as empresas tenham uma certa cautela nesse sentido, né? Sim. Se começar a fazer essa redução, a negociar essa redução agora, seria cauteloso você fazer por 30, podendo ser, né, prorrogado, vamos dizer assim, por mais um tempo que a empresa venha comunicar. Não poderia fazer algo com um pouco mais de cuidado nesse sentido, para que as pessoas não criem expectativa de algo que a gente não sabe se vai acontecer, porque Sim. assim como eu falo numa redução de 50, daqui mais 30, pode ser que não seja mais 50, pode ser que seja uma redução de 70, pode ser que seja diferente. Então, depois que eu escrevi, como é que eu fico, né? Sim. Então, não seria mais interessante um documento em que eu possa colocar a possibilidade de, com 10 dias a vencer daquele prazo, comunicar qual seria o próximo tipo de redução? Não seria algo mais interessante? Eu não sei. Eu estou tentando aqui só responder a pergunta dela, porque primeiro, pode, né, fazer poderia fazer essa negociação, mas qual seria o mais adequado para as empresas não sofrerem aí lá na frente com surpresas? Tá. Então, vamos lá. É assim. Estou otimista, né? Mas tem gente que Sim. pode não ser tão otimista como eu. E, na verdade, assim, a pergunta dela é, bom, então primeiro a gente faz a redução por 25%, entendi a pergunta, e depois a gente chegou num estado tão complicado que aí não tem jeito, ou eu reduzo mais, ou eu não consigo manter o vínculo. Veja, eu concordo com o Robson que essa redução deve sempre ser feita com parcimônia, né, aplicando nunca os prazos máximos, porque a gente não sabe quando a situação muda, mas vamos lá, o artigo 2º da 927, da MP 927, que é aquela outra, né, que o ministro Marco Aurélio se posicionou no sentido de que é válida a negociação, ele diz o seguinte, que empregado e empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Então, a meu ver, se a gente entender pela aplicação constitucionalidade desse artigo 2º, eu poderia chamar novamente o meu trabalhador, explicar, colocar qual é a situação real da empresa e propor, então, essa nova redução que ele poderá ou não aceitar. Lembrando que é sempre um acordo. Mas entendo que se a gente partir do que está escrito no artigo 2º, observados os prazos, observados os percentuais e tudo mais, que poderia chamar, já que o meu objetivo final será a manutenção do emprego. Acho que é mais adequado, mais seguro, né? Sim, sim. Mas, assim, tudo parte da negociação. E tem outras questões também importantes, Robson, que eu estive acompanhando até essa semana. Por exemplo, quando eu for definir com o trabalhador o percentual que eu vou aplicar de redução, veja, a gente já sabe que quanto maior o valor remuneratório, mais perda haverá. A perda vai ser, né? Então, para quem recebe até 1 salário, ou para quem recebe até 3 salários, estima-se no máximo que haverá uma perda de até 25%. E a gente sabe também que outros instrumentos legais já autorizavam desconto do trabalhador até o limite de 25%, 30%,
como no caso de empréstimo, como no caso de pensão alimentícia. Então, é importante, quando eu for aplicar essa redução para o trabalhador, que eu analise a real situação dessa pessoa, porque veja bem, como no caso de tecnologia, eu tenho um profissional, por exemplo, que recebe 13 mil reais, um exemplo. Se eu aplico uma redução de 70% naquele salário, porque a empresa está... Eu vou trazer uma situação complicada para ele de recebimento, de perda brusca de vencimento. Então, inclusive, no momento em que eu aplico esses percentuais, começo com 25, passo para 50, quando eu vou me valer do acordo individual, eu tenho que também, por mais difícil que seja, já que minha questão é fluxo de caixa, eu tenho que entender como que vai ficar a questão da renda da pessoa. E por que eu digo isso? Porque se a gente estiver enfrentando uma situação de dificuldade de negociação, se eu pego um juiz mais legalista numa reclamação trabalhista, ele vai avaliar a condição do trabalhador de acordo com o artigo 7º. E essa boa fé na negociação, do percentual que eu vou aplicar, de como eu distribuir esse percentual, é ela que vai dizer se aquele acordo terá ou não validade. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer, mas que a gente tem que ter a análise sensata, ponderada da situação em que o trabalhador vai ficar também, para a gente poder fazer esse tipo de negociação. E aí a gente... Não é fácil. Né? Então, aí a gente faz a negociação, levando em conta que a possibilidade que me traz o artigo 2º da MP 927, que permite esse acordo de individual que se sobrepõe a tudo, praticamente. Não é uma condição fácil, é bem difícil, mas eu sei que na área de tecnologia, muitos profissionais passam exatamente por uma situação como essa, né? Que tem um valor aproximado, né, como esse, e que lógico que se o projeto está com algum tipo de prejuízo, com certeza a empresa vai ter que decidir se reduz drasticamente ou se mantém aquele profissional, porque Exato. ele também tem que ponderar, né? Ele tem que entender e acho que tem que fazer realmente o que você diz. A negociação tem que ser muito clara, tem que ser muito objetiva com aquela pessoa. Sim. Deixar claro para ela o que é que está acontecendo e, se possível, até documentar, porque senão a pessoa pode duvidar daquilo também. O grande problema no nosso mercado, e especificamente naquilo que eu falo bem assim da parte de tecnologia, é que muitos casos, as remunerações que a gente pratica, elas estão fora desses limites, né? Então, aí seria o momento em que a negociação com o sindicato, ela é fundamental, porque quando eu negocio com o sindicato, a gente tem uma outra envergadura para aquilo que foi estabelecido entre as partes. E quando eu não conto com esse retorno, com esse respaldo, então aí eu tenho que partir realmente para um cuidado maior, porque eu sei que se a negociação com a intermediação do sindicato for frustrada, eu já estou saindo de um pressuposto da MP, e aí as bases da minha negociação, elas serão avaliadas também sob o aspecto da Constituição Federal, né? Perfeito. Eu vou avançar só um pouquinho mais, porque eu estou com outras perguntas aqui que eu ainda não avancei. E a Daniela, da Rantec, fez uma pergunta. Ela sempre participa aqui com a gente, eu posso até responder, mas eu acho que você também conhece bem a convenção coletiva do SINDPD, certo, doutora Daniela? Sim. E ela diz aqui que se é possível, né, descontar o VR dos casos de ausência, por exemplo, férias, compensação de banco de horas, afastamento. Compensação de horas é sempre uma dúvida, né? Sempre fica uma dúvida em relação a isso, porque essa compensação significa o dia que ela já trabalhou, né? Foi um dia que ela Exato, trabalhou então e aí melhor não descontar. Mas férias... Já houve o trabalho. Já houve o trabalho. O trabalho. As férias, eu sempre respondo o seguinte: na convenção coletiva está claro que são 8 horas para os dias trabalhados, 8 horas para os dias trabalhados. Então, dias não trabalhados, né, eu entendo que não há por que pagar, né, o conselho vale-refeição, porque senão deixa de ser benefício, passa a ser um prêmio, né, quando você dá alguma coisa pelos dias não trabalhados, né, ou é para ou é pelo trabalho. O vale-refeição é para o trabalho e não pelo trabalho. Então, há um cuidado muito grande nesse aspecto e por isso que eu fiz questão de responder, porque pode ser a dúvida de outras pessoas.
Sim. Né? Então, Daniela, essa é a realidade, é a de se ponderar os dias trabalhados. Eu não vejo compensação de banco de horas como essa possibilidade, mas afastamento, férias, eu vejo sim, né, que é possível fazer a redução. Haja visto, mas o sindicato, o Sindipd é sempre contra, né? Mas eu tô... Isso sempre vai para... Ele sempre insiste, inclusive no período de férias. E, a meu É. ver, a gente tem aí uma outra questão que é também que isso, eventualmente, se eu pagar sem que houvesse essa necessidade, eu estou pagando, na verdade, verba de natureza salarial e pode depois integrar o salário. Então, eu crio uma situação muito mais complicada. Sim, o pessoal que costuma perguntar se é para pagar nas férias, eu quero esclarecer para todo mundo o seguinte: se o sindicato, quando ele faz um acordo coletivo com as empresas, todo acordo coletivo que o sindicato, que o Sindipd pelo menos faz com as empresas, ele vai lá, ele mexe nessa cláusula do benefício e ele coloca, inclusive nas férias. E às vezes as empresas nem percebem que eles inseriram essa obrigação. Então, quando fizer um acordo coletivo com o Sindipd, tomar cuidado, porque normalmente eles mexem nessa cláusula e mudam, e mexem também na cláusula das horas extras, colocando inclusive o sábado como obrigação. Então, é por isso que tem que tomar cuidado. A convenção coletiva não tem isso, mas no acordo coletivo direto com o Sindipd, corre o risco do sindicato inserir esses dois detalhes e a empresa às vezes nem percebe. Tá? Então, Sim. Importante olhar bem para isso. Tá? Verdade. Tem mais uma aqui, no caso, pode usar faixas salariais. Seria um problema. Exemplo, entre 5 e 10 mil reduzir em X. Ou seja, a pessoa está perguntando se haveria algum problema de você estabelecer o tipo de redução, ao invés de grupos, você estabelecer por faixas salariais. Né? Todo mundo que ganha de 5 a 10, eu vou fazer isso. De 10 a X, eu vou fazer outra redução. Ou seja, estabelecer a redução de acordo com a faixa salarial. É uma ideia, mas eu prefiro que você opine a respeito. Tá. É um critério, né? E eu já vi algumas empresas que adotaram para faixas muito mais altas uma redução pequena, mas adotaram a menor possível, né? De 25%. Agora, tem uma outra questão. A questão, na verdade, não é só o valor do salário. A questão também está relacionada à necessidade de redução de uma jornada por diminuição da demanda. E nem sempre esse critério, que eu tenho sempre que manter jornada com demanda. Então, eu tenho que avaliar também se essas pessoas, quando eu divido, formo um grupo de salário, se a demanda também justifica essa redução. Por quê? Porque eu tenho que fazer um balanço, tem que ser proporcional. Então, nem sempre é o valor da remuneração, né? Por mais que a minha questão seja fluxo de caixa, eu entendo que a gente tem que observar também essa questão da redução da jornada, se ela é possível, se ela é cabível, porque senão eu estou escolhendo só pelo valor da remuneração e aí eu acho que pode haver um problema em relação a esse ponto. E por que também? Porque assim, se eu for pensar, então eu vou aplicar uma redução maior para quem ganha mais vai sofrer mais com a redução, porque vai ficar limitado ao recebimento do seguro-desemprego de 1.800. E muitas vezes está num salário de 13 mil reais. Né? Então, eu acho que o critério meramente salarial, sozinho, não deve ser utilizado. Eu tenho que fazer esse conjunto aí com a questão da necessidade de diminuição de jornada, porque a demanda também caiu. E aí justifica que eu aplique essas duas variáveis. Sâmia, a Sâmia fez essa pergunta, tá? A pergunta é boa, ela é interessante, Sim. mas há de se ponderar aí os cuidados que a doutora está, né, apresentando para vocês, tá? E ela coloca também que por ser um percentual inferior a 25, precisa envolver o sindicato? Sim. Tudo aquilo que eu saio de 25, 50 e 70, Samia, eu tenho que levar para a negociação coletiva obrigatoriamente. E aí, se de repente, quando você leva para a negociação coletiva, como eu disse, eu consigo trazer esses critérios de aplicação negociados de forma coletiva, você tem um respaldo a mais de que poderia aplicar esta regra para a redução. Mas, via de regra, o que eu recomendo é que sempre não se parta só do valor, que a gente faça essa avaliação de necessidade de redução de jornada, de setor, de condição específica de um grupo.
Perfeito, Daniela. Vou fazer a pergunta de uma pessoa, codinome servidor. Ele diz o seguinte: resumindo, após o dia 17, então o que o STF, o que mudou em relação ao posicionamento do STF? Precisará sim da intervenção do sindicato? É isso? Não, não é isso, né? Para ambas as medidas de redução e suspensão, na verdade, como não foi aprovado, volta para a condição que estava na MP 936, certo? Ou seja, Exato. você só dá ciência ao sindicato dos acordos individuais com menos de 3 salários e acima de 12 mil e uns quebrados, né? E 3 mil e uns quebrados. Então, voltou para a condição original da 936, certo? Exato. Houve alguma mudança, algum detalhezinho que foi mexido nisso? Ou não houve nada, certo? Pelo que eu Bom, saiba, não. basicamente, se restabeleceu a aplicação da MP 936 nos seus moldes originais. Então, abaixo de 3 salários e acima do dobro do teto, tenho que dar ciência ao sindicato, e para quem está naquela faixa intermediária, tenho que chamar para negociação. Aí ele participa da negociação. Tá, perfeito. A outra pergunta do Luiz Felipe. Para que eu possa fazer essa redução ou justificar que eu estou fazendo uma redução de carga horária, eu preciso apresentar, eu tenho obrigação de apresentar algum documento, balanço, coisa do gênero, porque os empregados não sabem se a empresa realmente está com situação de risco no momento e como é que eles podem saber? O que você sugere para que haja essa transparência sem, de repente, necessariamente você ter que abrir um balanço, não sei, eu acho que balanço é uma coisa restrito à empresa, né? Não acho que necessidade de sair abrindo, mas de ser transparente no que está acontecendo. Agora, Exatamente. qual é a forma que você está sugerindo aí? Quando eu coloco isso para os meus clientes, é assim, você não precisa. A MP não fala que você tem que abrir que você tem que abrir o balanço da empresa. Mas presume-se de uma negociação, e para que haja o entendimento e aceitação por parte do empregado, que ele tenha conhecimento do que está acontecendo. Então, assim, mostrar para o empregado, olha, você sabe que foram suspensos esses contratos, que nós estamos sem atividade, que eu não posso retomar a atividade normal, ou então os clientes suspenderam as contratações, alguns já nem pagaram aquilo que foi contratado em janeiro e fevereiro, querendo fazer caixa. Isso eu entendo que você deva levar ao conhecimento do trabalhador. E por quê? Porque já que essas medidas de suspensão e redução, elas dependem de acordo, não são medidas que eu, como empregadora, imponho ao trabalhador, eu tenho que chamá-lo para negociação de forma clara e de forma transparente. Não significa que eu preciso, porque às vezes você vai apresentar o balanço e o trabalhador não vai entender, não vai chegar na minúcia do que aquele documento quer dizer. Mas ele precisa saber o que está acontecendo de verdade. Se houve perda de cliente, se houve suspensão de contrato, se não consegue. Olha, teve um decreto, fechou a fábrica, por exemplo. Todas as lojas do shopping fechadas. Quando ele percebe que o intuito do empregador é genuíno de se manter o trabalho, o posto de trabalho, numa situação como essa, é o que ele quer. Ele quer negociar para manter o posto de trabalho. Então, eu acho que não é tanto mostrar, abrir documentos, mas ele tem que saber a real situação, para que a negociação seja clara e parta de premissas de boa-fé. Perfeito. Eu vou abrir aqui o Marcelo para falar. Ele quer fazer uma pergunta. Marcelo, vou permitir a sua fala aqui, só um minutinho, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu quero mandar um abraço para a doutora Alzira, professora, que está aqui me prestigiando, já esteve na outra live. Muito obrigada, doutora. Muito bom, Alzira. Marcelo, estou habilitando aqui seu microfone. Alô? Oi? Oi, Marcelo. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Doutora Daniela, satisfação mais uma vez. Eu só queria passar umas posições que já não são nem questões de direito, mas eu estou assistindo duas lives ao mesmo tempo, a sua e a da empresa que a gente trabalha diretamente com a Secretaria de Relações de Emprego, né? Ah, que ótimo. Então, Ótimo. o que está acontecendo?
aquela primeira informação que eu passei, do lote do dia 4, e aí começam a pagar dia 1º, eu tenho até uma tabela que depois eu posso fornecer para vocês, que foi disponibilizada por essa coordenadora dessa empresa que a gente trabalha, que tem um contato direto. Toda empresa de tecnologia de informação trabalha para escritório de contabilidade, tem uma pessoa encarregada com as tratativas com o governo de qualquer setor, tá? Departamento pessoal, fiscal, contábil. Excelente. Ela já está meia sem paciência com relação a essas situações, porque nessa live que eu estava vendo paralelamente, amanhã ou depois, que já era para ter saído na semana passada, deve sair uma portaria falando sobre aquele prazo inicial dos 10 dias, que já foi o espaço faz tempo. Eles não vão olhar para essas situações, para tratar de perguntas e respostas, inclusive, que eles devem disponibilizar. E o mais interessante é que eles vão falar, inclusive, sobre a questão que pode ser alterada da suspensão e da redução. Porque até então, a suspensão que a gente conhece, ela altera os períodos de férias e 13º. E era o que estava sendo tratado, inclusive, nessas questões. Uhum. E parece que eles vão dizer que para essa suspensão especial da medida provisória, isso não valerá. Ou seja, não haverá interrupção do tempo, a suspensão do prazo, a pessoa perder, 2/12, por exemplo, de férias e 13º. Sim. E todas as comunicações que a gente está tentando, junto a alguns sindicatos, a grande maioria deles estão com e-mails só disponíveis. Na medida provisória 927, já falava da comunicação eletrônica, até porque para algumas empresas você não consegue contato ou você não se expõe diretamente com o colaborador para pegar a assinatura. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão mandando um termo via WhatsApp, via e-mail, e o funcionário está fazendo justamente como o Robson sugeriu. Uhum. Com os termos, dando ok. Isso, na verdade, não é transmitido para esse site do governo. O que vai para o site do governo, que é o do empregador web, são apenas as informações cadastrais do funcionário, todos aqueles dados que eles exigem, e CPF, dado de nascimento, nome da mãe, e aí as informações que constam do acordo, mas com relação apenas a prazo, se é redução ou é suspensão, se tem mais de 4.800.000 ou menos de 4.800.000, e só. E aí a conta do banco, né? Que a conta, na verdade, eu fiz até uma informação ali em cima, não pode ser conta salário. As contas têm que ser conta corrente, conta poupança, ou então deixar em branco a informação. E aí o governo vai criar uma conta digital que vai ser paga via Banco do Brasil. Se a pessoa tiver conta na Caixa, é a Caixa que vai pagar, conta corrente e poupança, mas não pode, em hipótese alguma, ser conta salário. E teve muita gente que formou dessa maneira e o arquivo vai ser recusado. Por que vai ser recusado? Porque desde as primeiras comunicações do dia 1º, aliás, já começaram a comunicar dia 1º de abril. Tem que ter 48 horas da medida provisória, mas já foi com a data de comunicação a partir de 1º de abril. O governo não conseguiu processar nenhum deles. Ele está trabalhando nesse processamento. Então, a previsão do primeiro lote ser encaminhado para o banco dia 24 de abril, ela tem a mesma força que eu tenho aqui em relação aos juízes do país inteiro, ou seja, totalmente insustentável. A previsão é que o primeiro lote seja fechado, encaminhado por banco dia 24 de abril dos primeiros contratos, e aí depois eles criaram uma tabelinha com umas datas que tudo isso também pode ser alterado em função da dificuldade da Prev, que é quem está controlando essas informações, em poder processar todas essas informações, inclusive as que estão erradas, pedindo para as empresas... E essa portaria deve ser publicada entre amanhã ou depois, justamente respondendo todas essas questões, com relação, inclusive, mexendo em alguns pontos da própria medida provisória, né? Porque a medida provisória, a leitura literal dela é tudo isso que a gente está falando. Agora, a realidade dos fatos com relação a sindicato, empresas,
questões de salário, como vem sendo bem tratado agora, o sistema do governo ele não vai entender, vai ser um verdadeiro pandemônio. Inclusive, com relação ao que está sendo veiculado bastante aí por vocês nas perguntas, com relação ao retorno ao trabalho, algumas cidades do estado de São Paulo já liberaram. Eles estão liberando assim, com decreto, com a possibilidade de revisão da liberação. Por quê? Porque eles estão obrigando as empresas a equipar os seus funcionários e só uma cidade aqui da Baixada está obrigando os consumidores a andarem com máscaras também. Então, agora vai ser feito um novo decreto obrigando os consumidores a saírem de casa com as máscaras, mas até dia 11 de maio, isso tudo pode mudar em função do resultado que vai ser observado de quem já liberou. Ou seja, pode ser que até dia 11 de maio o Dória seja obrigado, e aí não é mais questão política, é uma questão de saúde pública mesmo, a estender, inclusive, esse confinamento. Porque o que eu observei aqui na Baixada, por exemplo, foi assim, prefeitos que têm condições de se reeleger, eles estão liberando. Aqueles que não têm mais, eles estão segurando o pessoal em casa. Então, é muito complicado para vocês, para nós que também trabalhamos com contabilidade, garantir qualquer coisa para qualquer pessoa ou qualquer empresa. As questões legais, sim, e isso tem que ser verificado, que as pessoas estão confundindo a questão legal com a questão financeira. Né? Eu não tenho caixa, então eu vou fazer assim, eu posso fazer desse jeito, e aí eu comunico para o sindicato. Infelizmente, não vai ser assim que vai funcionar. Mas eu queria pontuar essas situações porque eu acho que tenho certeza, tenho certeza que isso daí vai influenciar muito na discussão do que pode e o que não pode ser feito. Era isso. Marcelo. Sim. Muito, muito bom os seus esclarecimentos. A gente realmente agradece aí as suas orientações, porque realmente o que aconteceria na prática, né? Uma coisa é a MP, e como a gente está aqui discutindo, você vê que tem um monte de pergunta cuja resposta é difícil de dar, porque não sabemos como é que o governo ia conseguir controlar esse volume de comunicações ou de informações que as empresas estariam passando, e você está entrando com um detalhe muito importante, e me chamou a atenção quando você disse que as perguntas ou o que o governo tem utilizado dessas informações das empresas vai na esfera do valor de faturamentos de 4.800, o nome do empregado, os dados pessoais do empregado, se houve redução ou suspensão, mas me parece que a pergunta qual é o percentual não tem nessas perguntas, né? E se não tem o percentual, como é que eu consigo então saber com quanto eu complemento? É isso mesmo que eu entendi? Não, na verdade é assim, Robson. Com relação ao envio das informações, a único senão é que assim, você não consegue enviar contrato para o Ministério da Economia. O contrato vai só para o sindicato. O sistema do governo, ele recepciona apenas as informações, mas aí completa com relação à redução ou suspensão. Se a redução você vai informar se é 25, se é 50, se é 70, ou percentual diferente. A questão do 4.800.000 é para se pode suspender por 100% ou 70%. Isso tudo eles estão controlando, inclusive o prazo. Para você ter uma ideia, os primeiros comunicados que eu fiz foram no dia 2, 3 de abril. E o sistema do governo, ele só permitia que você colocasse quantidade de dias, 2. Quantidade de meses, 2. Depois, uma semana depois, eles alteraram para dias essa informação. Então, em vez de 2, você teria que colocar 60 dias, no caso de você, direto por suspensão. E aí foi acumulando um monte de problemas, porque essas informações foram todas reprocessadas. Quem informou em 2 meses teve que virar 60 dias. Na verdade, não precisou ser feita nenhuma intervenção dos contabilistas ou das empresas. O próprio sistema adequou isso daí. Só que agora eles estão com uma dificuldade tremenda, porque é o mesmo site que é utilizado para o pagamento de seguro-desemprego, que é o empregador web. E não funcionava a contento já desde 2016 para o próprio seguro-desemprego. Mas, enfim, é a ferramenta que foi disponibilizada, as empresas estão literalmente loucas, os desenvolvedores de sistema com esse tipo de
de problema, ninguém ainda teve informação de que, olha, foi processado, a não ser as domésticas, porque elas têm uma informação diferente, é um outro site, mas das empresas, tanto que o Ministério, essa Secretaria de Relação Trabalho e Emprego vai editar uma portaria para publicar e para orientar as pessoas de que, olha, está acontecendo isso, é assim que tem que ser feito, é assim que não pode ser feito, é ter perguntas e respostas, inclusive falando dessa questão da suspensão e da redução. A suspensão principalmente, né, que em tese interferiria no período aquisitivo de férias, 13º dos empregados, como antes dessa medida provisória. Então, eles vão criar uma excepcionalidade dizendo que, olha, para esse caso específico não vai valer essa interrupção de prazo, por exemplo, a suspensão do prazo. Ou seja, tudo isso ainda é uma incógnita, mas, a princípio, todas as informações para o cadastro da redução e da suspensão são apenas informações, você não vai transmitir documento nenhum. É só digitação de informação. O que os sistemas estão fazendo ao invés de você fazer manual, é levar o arquivo direto. Mas nesse arquivo você não junta o contrato vai só para o sindicato. Muito embora diga que na medida provisória tem que enviar para o Ministério da Economia, mas você envia, na verdade, você só envia as informações do acordo. E é com base nisso daí que o governo vai trabalhar para fazer os pagamentos. Até porque também, se a gente for parar um pouquinho para conseguir raciocinar, seria humanamente impossível ficar lendo acordo por acordo para poder fazer depois os pagamentos. Então, ele vai pegar só as informações importantes para ele liberar ou não a parte financeira que os funcionários terão direito com base na tabela do seguro-desemprego. Perfeito, Marcelo. Bom, Marcelo, mais uma vez te agradeço realmente aí pelas informações que você obteve aí de bastidores, que são realmente riquíssimas. Para quem está participando, creio que também aproveitou bastante aí o que você já passou para a gente. Muito obrigado novamente, tá? E como a gente está chegando aqui no finalzinho, já estamos aí alcançando a nossa hora, uma hora e meia, né, gente? Eu vou só formular mais uma pergunta que chegou aqui do Carlos, tá? Marcelo, se quiser, pode ficar aqui com a gente, tá? Não tem nenhum problema. Obrigado. E que faz uma pergunta para a doutora Daniela, o seguinte: ele foge um pouquinho, a pessoa fugiu um pouquinho só do tema, mas pode ser que seja interessante para os demais. Ele fala que os empregados, eles foram opostos, né? Eles fizeram oposição ao desconto da contribuição sindical, né, no mês de março. Eles se embasaram nas decisões do STF, que dizem que a convenção coletiva não pode impor desconto de contribuição. Ele queria saber qual o seu posicionamento a respeito desse tipo de situação. Para finalizarmos, tá, pessoal? Depois não houve outras perguntas, se alguém quiser fazer mais alguma, a gente vai responder para vocês posteriormente, tá, pessoal? Para a gente evitar de fugir muito do nosso horário, tá bom? Por favor, Daniela, pode falar, obrigado. Na verdade, na minha opinião, bom, existe entendimento divergente do meu. Eu entendo que se houve o exercício do direito de oposição, que normalmente vem previsto, inclusive, na norma coletiva, observados os prazos, até a data tal e tudo mais, se isso realmente foi feito, não há desconto para o trabalhador que não é filiado. Então, no caso dos não filiados, eu entendo que realmente não pode haver esse desconto, não se pode impor o desconto. Situação diversa, a meu ver, é para os filiados. Uma vez que formalizaram mas aí também não teriam feito a oposição. Então, entendo que está correto realmente, uma vez que exerceu o direito de oposição, a meu ver, pela posição do STF, não pode haver o desconto. Se a empresa ainda assim fizer o desconto, ainda que essa cláusula esteja na convenção coletiva, corre o risco de futuramente ser acionada e judicialmente obrigada a devolver o desconto que for considerado indevido. Quais são as posições contrárias? Existem juízes que entendem que a partir do momento em que aquele trabalhador faz parte da categoria e ainda que não esteja afiliado, vai se beneficiar do que está escrito ali na norma coletiva, eventual contribuição definida em assembleia que se estenda a todos poderia ser descontado. Já vi esse entendimento. Mas, na minha opinião, deve prevalecer o entendimento do STF. Tá perfeito. Eu também concordo. Nós estamos aí com um embate grande com o CINDPD, porque
tudo vai nessa linha, né, nessa discussão, sem fim, praticamente. Sim. Mas agradeço, Daniela. Pode falar, perdão. Imagina. Eu queria só fazer um complemento com relação ao período de suspensão, né? Seu ponto de vista jurídico, principalmente para a contagem de férias e 13º, o entendimento que realmente não contaria, né? Não sei, agora o Marcelo trouxe essa notícia aí da regulamentação pela Secretaria de Relações do Trabalho, que acho que já está até atrasado isso, né? Porque está todo mundo sem saber o que fazer. Que nem no caso que eu disse essa semana, tivemos que obter a assinatura por orientação e levar até a contabilidade. Mas, enfim, então, até por conta de todos esses problemas, acho que essa regulamentação já deveria ter saído. Mas, como não saiu, dentro do nosso, assim, entre nós advogados, a posição é que, para contagem de 13º, a suspensão não haveria, até porque pode não haver sequer recolhimento previdenciário. E aí, realmente, não haveria essa contagem de tempo. Mas, com relação às férias, a questão entre os juízes ela é bem debatida. Por quê? Porque, pela aplicação do artigo 133 da CLT, apenas nos períodos de afastamento superior a 6 meses haveria perda ao direito, né? A não contagem para fins de conto ali dos percentuais. Então, é uma questão juridicamente bem controvertida, tomara que seja esclarecida aí por essa medida, tá? E queria também me colocar à disposição para responder outras questões que a gente não tenha conseguido responder por aqui. O Robson, se quiser, já está colocando, inclusive, meu e-mail. Eu estou à disposição de vocês. A gente tem um time no escritório que cuida dessas questões, dessa fase de negociação, aplicação das MPs, e a gente está à disposição para as respostas. Muito obrigada ao CEPROSP, na sua pessoa, Robson, pela oportunidade. Obrigada, Marcelo, que sempre me ajuda com os esclarecimentos. A gente já tinha conversado bastante também sobre essas questões antes da live, na outra live. Eu te agradeço muito também. Obrigada. Obrigado a você, Daniela. Quero agradecer o Marcelo aqui pela participação. Agradecer a todos vocês que também participaram da nossa live. Em breve nós teremos mais algumas lives, né? Aí com a ajuda também, de novo, da Trevisioli, né, Daniela? Da próxima vai ser com a doutora Martina, né? Enfim, quero agradecer muito a presença de todos vocês e quero ver vocês nas próximas lives, tá bom? Grande abraço, pessoal. Um abraço a todos. Aí essa live foi gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube para vocês também, para quem quiser acompanhar ou fazer alguma consulta posterior, né, doutora? E esse material ela também vai disponibilizar, a gente vai colocar no nosso portal também, tá? Tá bem. Aí também o que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Até logo.